Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pira Podcast. E para você não pirar hoje, vamos falar de um assunto muito, muito importante que precisa ser mais divulgado. Olha o dado que eu tenho aqui. 1 em cada 4 pessoas no Brasil sofre com burnout. E essas pessoas, a maioria, tem menos de 30 anos. Essa é uma pesquisa da USP de 2021. Então, por isso, vamos trazer esse assunto aqui hoje. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda a gente a crescer e a divulgar mais temas importantes aqui para vocês, e também compartilha esse vídeo com todo mundo, porque todo mundo precisa ouvir sobre isso, porque hoje em dia a gente sabe que tem muita gente realmente doente e sem cuidar da saúde mental. Então a gente precisa falar mais disso. E para falar sobre esse tema tão importante, eu tenho uma pessoa que, além de palestrante sobre o tema e hipnoterapeuta especializada em burnout, ela também passou por um burnout severo. Estamos aqui com Denise Braga. Muito, muito obrigada por ter vindo compartilhar a sua história e falar desse tema também tão importante para a gente. Eu que agradeço, Letícia. É um prazer estar aqui e poder contribuir um pouco compartilhando a minha história e algumas informações sobre o burnout. Muito bem. Então, Denise, começa contando pra gente um pouco da sua vida, do seu trabalho. O que você fazia, né, antes de se especializar em burnout e antes de ter o seu próprio burnout? Conta um pouquinho pra gente como era a sua vida. Por mais de 30 anos, eu atuei no comércio exterior de fruticultura. Então, o comércio exterior por si só já é uma área com uma jornada bastante extensa por causa do fuso horário. Com a fruticultura para mercado internacional, ela não para, porque a fruta não pode passar de um certo ponto de colheita. Então, muitas vezes você tem que colher 2 vezes por dia. Então, eu sendo uma empresária do setor, era uma jornada realmente 24/7. A gente trabalhava todos os dias da semana, num esquema bastante puxado. E eu costumo dizer que eu tinha alta performance em 2 áreas. Alta performance na minha atuação profissional e alta performance na negligência do meu autocuidado. Sempre ali bonitona, arrumada, mas negligenciando o meu autocuidado funcional. Não fazia atividade física, justificando que é assim mesmo, não dá tempo, né? O negócio não permite. E negligenciando aquelas pequenas coisas do autocuidado ali diário. Tomar água, postergar ir ao banheiro, sempre priorizando as atividades profissionais. Então, durante 30 anos, eu trabalhei nessa área até que eu, não sei como aguentei tanto tempo assim, até que eu colapsei. Então, essa foi a minha atividade prévia até o momento em que eu tive um burnout em 2019. Caramba. E eu imagino que, depois a gente pode até falar um pouco mais disso, para o empresário seja difícil fazer esse equilíbrio, né? A gente justifica o tempo inteiro, a verdade é essa, né? Até o momento em que você fica doente, está numa UTI, quem não tem tempo para se cuidar, arruma tempo para ficar hospitalizado. Essa é uma triste verdade. E, infelizmente, a gente só reconhece isso numa cama de hospital. E eu falo isso com propriedade porque a hora que você fica 1 semana numa UTI, mais 1 semana num quarto de hospital, não tem escolha, você tem que estar lá. Então, quem não arruma tempo para se cuidar, arruma tempo para ficar numa cama de hospital. Não tem outro jeito. Uhum. E eu fiquei 18 meses em recuperação. Então, a gente muitas vezes não consegue tocar um empresário, porque a justificativa que ele dá é a que eu dava. Não, mas não dá, não, mas eu não consigo sair para ir para a academia. Eu entendo ele, com a maior empatia do mundo, eu compreendo, porque esta foi a justificativa que eu dei a vida inteira. Mas se a gente não revisar este comportamento, a gente vai acabar em algum momento se complicando de saúde ou mentalmente, e isso precisa ser revisto no nosso modelo, principalmente pessoas da minha geração. Né? Verdade. E assim, se a pessoa não arruma pelo menos 1 horinha para se cuidar, é isso que você falou, depois vai precisar ficar 18 meses
né? Exatamente. Praticamente parado ou totalmente parado. Você vai contar pra gente aí como é que foram esses 18 meses. Mas você tinha essa rotina, então, super atribulada, que você só olhava pro trabalho. Quando que você começou a sentir sintomas? Quais foram esses sintomas que você teve? Em 2016, nós tivemos um conjunto de situações muito estressantes. Eu perdi meu irmão, que era meu sócio, de forma muito súbita. A Europa havia colocado algumas exigências muito rigorosas que estava quase impossibilitando a nossa produção de figo. E nós sofremos uma sabotagem externa de um produtor que fornecia para nós e que culminou num recall internacional, que é uma coisa muito grave. Então foram 3 episódios no mesmo momento, e aí eu entrei nesse looping de estresse muito grande, tendo que me dividir fisicamente entre São Paulo, as nossas produções agrícolas no Espírito Santo e em Campinas, e entrei num looping de desgaste, num modelo meu de trabalho, de fazer o que tem que ser feito a qualquer custo, negligenciando sono, descanso, alimentação. E aí foram 3 anos de evolução de muitos sintomas. Então eu comecei a ter aquilo que vai sendo chamado de redução, queda de imunidade. Então eu comecei a ter quadros de estresse, de insônia, depois eu comecei a ficar resfriada com mais frequência, era uma coisa que eu normalmente nunca fui de ficar resfriada. Daí eu tive um rotavírus e comecei a ter quadros gastrointestinais, diarreia, refluxo. Você vai no médico, o médico fala, mas se você teve rotavírus é normal ficar um tempo descompensada, assim. Tudo ia se justificando pelo momento que a gente estava passando. Uhum. Eu tinha perdido um sócio, um líder numa produção agrícola importante, um irmão, eu tinha uma mãe enlutada que eu também buscava apoiar. Era tudo muito forte ali que estava acontecendo. E daí, nessa evolução, os anos foram passando, esse quadro de sintomas foi aumentando. Eu passei a ter sinusites recorrentes, daí elas começavam a não responder ao antibiótico, você volta no pronto-socorro, o médico fala, troca de antibiótico. Tive uma pneumonia, ela também não respondeu bem ao antibiótico. Mas você está com imunidade baixa porque você está muito, desgastada. E daí você vai em diferentes médicos. Um é gastro, outro é pneumo, e um não conecta uma coisa com outra. E eu nunca tinha ouvido falar em burnout na minha vida. Não era um assunto que corria nas mídias como hoje. Não se via muito. E daí, em 2018, eu tive essa pneumonia, tive que ser internada porque não respondia bem aos antibióticos. 2018, no segundo semestre, de novo, novas sinusites, mais irritada, muita insônia, acordava às 3 horas da manhã. A audiência aqui que está estressada vai reconhecer isso. 3 horas, 3h30 da manhã, a gente acorda. Por quê? Porque a gente tem a produção de melatonina que começa a aumentar no fim do dia e ela vai até mais ou menos esse horário da madrugada, que é para a gente dormir. No tempo das cavernas, o nosso não tinha farmácia para comprar remédio e nem para comprar melatonina, o corpo produz normalmente. Nesse horário, começa a cair a produção de melatonina, que é para preparar o nosso corpo para acordar. E começa a subir a produção de cortisol, que é para preparar o nosso corpo para acordar. Quando a gente está estressado, essa produção de cortisol sobe muito nesse horário que ela começa a ser produzida, e é por isso que a gente acorda às 3 e pouco da manhã, quando a gente está estressado. Todo mundo que está estressado fala, puxa, mas é um relógio, às 3 e pouco da manhã a gente acorda. Pode ver que é uma queixa recorrente entre os amigos que estão estressados. E eu acordava 3h20 da manhã, e daí para uma pessoa que tem autocuidado, ela liga o aplicativo de meditação, ela faz um chazinho e volta a dormir. E o que eu fazia? Ia atender os clientes de comércio exterior. Já começava a trabalhar nesse horário. E é aí que a gente tem um comportamento que empurra a gente no precipício do burnout. É o que eu falo de mim mesma, porque eu tinha um comportamento que não me ajudou. E aí eu fiquei muito resfriada em 2019, eu estava apenas resfriada,
E em 2 dias eu entrei em choque séptico e dei entrada no hospital com uma pneumonia em 100% dos 2 pulmões. Já dei entrada em choque séptico. E os médicos ficaram assustadíssimos, perguntaram para o meu filho o que ela tem. Ela tem HIV ou ela está fazendo químio? Porque é só uma pessoa totalmente sem imunidade que dá entrada com um quadro assim. Não tinha nada disso. A minha perspectiva de sobrevida era de uns 5%, 5 a 10% no máximo. Caramba. E os médicos falaram, olha, não temos nenhum prognóstico para dar a respeito dela. É minuto a minuto agora. Nossa, o choque séptico é, assim, o seu corpo entra em colapso, é isso? É um colapso, exatamente. A melhor explicação foi o que o meu pneumo deu. É quando o seu corpo, para matar os inimigos, ele atira nos amigos também. Quer dizer, o seu corpo começa a atacar, então eu já estava em insuficiência renal, insuficiência cardíaca, Entendi. e aí é muito difícil para os médicos equilibrarem, porque para ele socorrer o coração que está em insuficiência, ele praticamente colapsa os rins, e aí equilibrar esse quadro é muito difícil. Entendi. Estou aqui para contar que deu tudo certo. Pois é, ainda bem, mas deu tudo certo, mas foi muito grave, inclusive porque a sepse é um quadro. A sepse é um quadro grave, ela é danoso para o organismo, e o choque séptico é quando os órgãos já estão colapsando, né? Então, eu perdi 10 quilos em 1 semana de UTI. Então, você já entra num quadro de fadiga crônica e sarcopenia, os seus músculos vão embora. Eu não conseguia ficar sentada quando eu saí do hospital, de tão sem musculatura que eu estava. Caramba! Então, foi muito grave, sem função pulmonar, porque os 2 pulmões com pneumonia estavam extremamente debilitados. Então, foram 18 meses de recuperação. E daí o meu pneumologista falou, olha, nós vamos ter que esperar um tempo para pesquisar por que você entrou nesse quadro, porque a sepse deixa os exames de sangue extremamente alterados. Uhum. E daí, só meses depois, eu fui num imunologista e ele diagnosticou que eu tinha me tornado imunodeficiente. Eu tive uma quebra imunológica por conta desse burnout severo que eu tive. Caramba! Esta foi a consequência. Significa que eu não produzo mais anticorpos. Uhum. Então, todo mês eu recebo uma infusão de imunoglobulina, que é a parte do sangue. Quando a gente faz exame de sangue, tem IgG, IgM. A imunoglobulina é a parte do sangue que contém os anticorpos. Então, eu recebo por doação aquilo que eu não consigo mais produzir. Caramba! É uma consequência bastante severa, mas os médicos que tratam pessoas com burnout veem muitos casos de pessoas com comprometimento imunológico por conta de todo esse desgaste. Todas as pessoas com estresse têm queda imunológica. Uhum. O burnout é um estresse crônico. Então, é muito importante a gente olhar para esse quadro, porque ele vai afetando a sua imunidade. Acaba sendo uma queda muito maior da imunidade, muito né? Maior. E é fato, assim, basta a gente ficar um pouco estressado, você já fica resfriado, porque ou o seu tem uma cortisol dor de estômago. sobe e o cortisol afeta a sua imunidade. Caramba, nossa, gravíssimo. Você ficou quanto tempo no hospital? Eu fiquei 2 semanas no hospital, porque hoje em dia os protocolos são tirar você o quanto antes do hospital para evitar infecção de superbactérias, né? Então é o tempo suficiente para você se recuperar e não estar mais em risco. Eu fiquei 1 semana na UTI, 1 semana no quarto e fui para casa, mas a minha recuperação foi muito difícil. Me recuperar mesmo foram 18 meses até eu conseguir começar a pensar numa... Daí eu encerrei as atividades da minha empresa para eu começar a pensar numa transição de carreira. O mais difícil foram as questões cognitivas. Fiquei extremamente debilitada, sem memória, sem condição de ler, de reter informação. Muito difícil. Do burnout e a sepse. Os 2 afetaram demais a questão cognitiva. Cheguei a ter até apagão, assim, sabe? Um dia eu cheguei ali na Praça Pan-Americana, eu sabia que eu estava na Praça Pan-Americana, mas eu não conseguia reconhecer qual era a entrada para eu ir para o Hospital Albert Einstein fazer a minha infusão. Eu tive que ligar o Waze, não fiquei nervosa, porque eu sabia que eu estava ali, mas eu falei, eu não estou reconhecendo o ponto que eu tenho. E liguei o Waze indicou, eu falei, mesmo assim, eu não estou reconhecendo que é aqui que eu teria que pegar para ir para o Einstein. Apagão mesmo. Nossa, teve muito consequências físicas e cognitivas. cognitivas
mentais graves, né? Caramba. Assim, pelo que você falou, muitas pessoas que têm burnout têm essa asepsia que fala? Sepse, é Não isso? Não sei se o burnout causa isso. No meu caso, foi porque eu já estava imunodeficiente, por isso Mas eu tive que a também sepse. foi por causa conta do burnout. Uma Exatamente. coisa levou a outra, levou né? a outra, então, exatamente. Entendi, tá certo. Mas, aproveitando, falando das consequências, que outras consequências a pessoa que tem burnout pode desenvolver? Bom, o que acontece é que no quadro, no estágio mais final do burnout, as pessoas, mais caracteristicamente, têm essa comprometimento cognitivo, essa deficiência de memória, de não conseguir mais se concentrar, de ter uma queda de performance na atividade profissional, porque ela não consegue se concentrar, não consegue reter informação, esquece o nome das pessoas, esquece como executar alguma tarefa. Então, existe uma evolução nos sintomas do burnout, que começa ali tendo quadro de irritabilidade. O burnout, a definição, é um estresse crônico mal gerenciado no ambiente de trabalho. Esta é a definição da OMS. Tá. É um fenômeno laboral, ele não é definido como uma doença, é um fenômeno laboral, e o burnout ele só pode ser classificado como burnout ligado ao ambiente de trabalho. Não existe burnout materno, não existe burnout digital. Ah, mas eu estou estressada como mãe. Super. O sintoma da mãe no puerpério é idêntico. Olha. É idêntico. Quando aquela mãe, naquele primeiro mês, que ela dorme, acorda, dá de mamar, ela já não sabe se é dia ou noite, sábado ou quarta-feira, é idêntico o sintoma. Mas só não pode... O burnout, ele dá direito à licença do trabalho, ele dá direito à estabilidade quando volta. Então, essa nomenclatura, ela está ligada a uma série de direitos trabalhistas, por isso que só se aplica a ambiente de trabalho. Não quer dizer que toda a sintomatologia de quem tenha burnout não seja idêntica a uma mãe no puerpério, porque eu já fui uma puérpera e sei que é igualzinho, né? Essa dificuldade de falar, dá para uma mãe um livro nas horas vagas, ela lê, ela não consegue, virou a página, ela não lembra mais o que ela leu na primeira página, né? Tá exaurida, coitada, né? Sim. Eu brinco que uma mãe puérpera, ela tá sempre negociando ou o banho, ou vai no banheiro, ou vai comer, ou vai dormir, invariavelmente ela prefere dormir, né? Porque ela tá cansada. Então, deixando claro, né? O burnout é uma nomenclatura ligada à atividade laboral, porque dá licença, ela dá estabilidade no retorno da licença. Então, ele tem vários estágios que podem se estender por muito tempo. No meu caso, por 3 anos eu fui nessa evolução. Sim. Mas é um estresse, né? Um quadro de estresse que tem as características de sensação de exaustão, uma sensação de ineficiência, você começa a achar que você não é mais eficiente na execução da sua atividade. E uma das características mais marcantes é você começar a sentir um distanciamento pela sua atividade, por mais que você gostasse dela. Então, esta sensação é muito marcante. Chama despersonificação. Você amava o seu trabalho ou a sua própria empresa e você começa a se distanciar, você não quer mais saber, você não tem mais a mesma afeição, o mesmo carinho que você tinha antes por aquilo que você fazia. Olha. Esta é uma característica forte. E esses sintomas, eles são muito variados de pessoa para pessoa e podem evoluir ao longo de um período muito grande. De insônia, irritabilidade, uso abusivo de medicamentos, ou de bebida, ou de compras, ou de álcool, bebidas, porque a pessoa precisa daquela compensação da dopamina, né? Porque ela está estressada. Depois a irritabilidade, isolamento social. Daí a pessoa começa a ter um hiperfoco nas atividades do trabalho, se distancia das relações familiares, com amigos.
E daí ela começa a ter dificuldades cognitivas, que é num estágio já mais avançado. Ela começa a levar mais tempo, começa a ineficiência, ela levar mais tempo, porque ela está com dificuldade cognitiva, levar mais tempo para executar as atividades de trabalho. Daí ela começa a ter medo de errar, porque ela está com dificuldades cognitivas. Daí ela começa a ter uma sensação de distanciamento, já começa a não ter mais prazer em executar as atividades dela. Como que dá para diferenciar? Como diferenciar o burnout de um estresse comum ou até de uma depressão, alguma coisa do tipo, né? Porque você falou que tem o distanciamento também, tem a falta de prazer ali numa atividade que gostava antes. Aí é com um diagnóstico profissional. Precisa de um diagnóstico profissional. A pessoa mesmo não vai conseguir. Não adianta querer fazer um autodiagnóstico. Então, se sentiu qualquer desses sintomas, precisa procure procurar um profissional, médico um médico psiquiatra. Porque pode ser sintoma já de burnout, então. Entendi. E conta pra gente como é que foi a sua recuperação, porque levou bastante tempo e, assim, te trouxe várias consequências, né? Então, imagino que, assim, você tinha que fazer milhões de coisas, né? Porque primeiro tinha ali uma dupla causa, que é a sepse e o burnout, né? Então, já tinha uma complicação maior, porque a sepse, ela causou um impacto também muito grande. Mas foi difícil a minha recuperação, porque eu não encontrei profissionais com conhecimento sobre burnout. Então, foi sendo uma concha de retalhos de eu pesquisar muito e ir em busca de solução. Tive médicos maravilhosos que me atenderam e o médico, por incrível que pareça, eu tendo tido uma pneumonia tão grave como eu tive e tendo me tornado imunodeficiente, um imuno maravilhoso que me atende até hoje, um pneumologista que é o meu clinicão geral, porque qualquer coisa que eu tenho é com ele que eu falo. No início, eu estava com a saúde extremamente fragilizada, pegava muitas infecções e não respondia aos medicamentos, então do antibiótico rapidamente tinha que ir para o corticoide, porque não respondia aos antibióticos. Eles eram os médicos que mais... O imuno não me trata de nenhuma doença, mas ele quer saber tudo que eu tenho. Ele precisa estar sabendo se o tratamento está sendo eficiente para me manter imunologicamente saudável. Embora esses dois me atendessem muito, quem mais me tratou foi o neurologista. Porque eu saí do hospital já em fadiga crônica, e a fadiga crônica, ela não é um quadro só físico. Quem está em fadiga fica com aquele fog mental, assim, que você acha que você nunca mais vai ser funcional. Você fica não deprimida, você fica depressiva, né? Porque você não é a sombra do que você foi um dia como pessoa produtiva, né? Então, é um tratamento que nem casca de cebola, né? Você vai tirando em camadas, você trata a fadiga. Ufa, superou. Daí vem outra dificuldade cognitiva e assim você tem que ter muita resiliência para ir recuperando e isso não dá para saber se era da sepse, se era do burnout, o negócio é tratar, né? E ali fomos tratando essas questões. Mas daí a gente também esbarra num limite da medicina convencional. Todos eles foram maravilhosos, humanos. Esse neuro de medicina convencional foi super humano. Eu cheguei, acho que assustada lá nesse médico, e eu me lembro dele ter falado para mim: você está achando que você não tem saúde? Você sobreviveu a um choque séptico. Aquilo me empoderou, sabe? Eu estava recém saída do hospital, fazia poucos meses. E eu acho que eu realmente devia, naquele momento, estar achando, pronto, a minha saúde foi embora, né? Eu estou vulnerável a qualquer coisa. Nunca mais você é a mesma. E aquilo me deu uma força para reconhecer que, poxa, né? Eu tinha 5% de chance de sobreviver, então, né? E estava ali, viva, né? Então, ele realmente me deu muita força, tudo, mas a medicina, eu senti que a medicina convencional tinha um limite para me atender e eu fui procurar a medicina funcional integrativa. Legal. E esta médica que me atendeu, ela também me deu um outro olhar sobre os caminhos que eu tinha que seguir. Para Denise Braga, alta performance em atividade em negligência, ela me deu um olhar novo. E ela me contou a história dela, a doutora Renata Fialdini. Ela sofreu um acidente esquiando e ela desmaiou e ficou numa pista a noite inteira e não puderam resgatá-la.
E a recuperação dela foi muito difícil, ela também quase morreu. Meu Deus. E ela me atendeu e terminou de me atender ali na maca e ela puxou um banquinho e sentou. E ela falou, Denise, você precisa parar. Vai fazer crochê, ver revista Cláudia, Casa e Jardim e cuidar de planta. E isso para mim foi... Eu não consegui fazer exatamente isso, porque a minha mente ainda era muito Denise Braga, empresária, sem ter a empresa funcionando, mas eu estava preocupada em não gastar minhas reservas, eu estava preocupada em transição de carreira, mas de alguma forma eu ouvi em muitos momentos ela falando, eu tenho que parar, eu não posso me forçar desse jeito, porque o burnout, na época eu não sabia, mas eu sentia que o burnout é como um gatilho que está o tempo todo prestes a ser acionado. E hoje eu sei que ele é uma coisa crônica. Você não se cura totalmente. Isso eu ouvi de médicos depois. Olha. Ele vai estar sempre ali. E se você bobear, ele é um gatilho acionável de novo. Se você não cuidar... Você vai ter o segundo, o terceiro, ele vai estar sempre ali. Entendi. Então, daí eu comecei a trilhar o caminho da medicina funcional integrativa, com suplementos que mudaram a minha vida. Me trouxeram a recuperação cognitiva. Porque daí não adianta o remédio. É o suplemento. Que é o suplementos? Magnésio, é o selênio. São os suplementos que foram me trazendo... Suplemento vitamínico. Exatamente. Funcionalidade para o meu cérebro. Eu não conseguia ficar 10 minutos assistindo um vídeo, uma aula... E eu passei a conseguir ficar horas estudando. Fui fazer pós-graduação em neurociência para entender o funcionamento do cérebro. E aí eu fui conseguindo voltar. Eu sou muito grata a todos os médicos que me atenderam, mas eu sou muito grata à medicina funcional integrativa que, através desses suplementos, conseguiram corrigir disfuncionalidades físicas minhas que a imunodeficiência me trazia, intestinal, gástrica, funcional do cérebro, e aí eu fui conseguindo voltar devagarinho, a energia também voltando, e aí a coisa começou a ir voltando devagarinho. Que bom. Quem te falou que você estava com burnout? Quando que você soube? Foi ali naquele colapso que você teve no hospital, e aí quando o médico veio e falou assim, olha, você... Não, foi uma psiquiatra que depois eu procurei num momento que eu quando você estava procurando... me recuperando, exatamente. E daí até então você não sabia que você tinha tido um burnout? Não sabia. Olha, não sabia. Entendi. Imagino que não deve ser tão fácil de diagnosticar também, né? Não é. Porque acontece muita coisa. E daí a pesquisa foi grande, se não era depressão, tudo, mas descartou o quadro depressivo e ficou o burnout. Burnout mesmo, né? O burnout. Caramba. E agora conta pra gente, então, como é que foi essa decisão da mudança de carreira? Você fechou a empresa, porque você também não tinha condição de seguir, você precisava daquele tempo para se recuperar. E aí, enquanto você estava se recuperando, você já tinha decidido que você queria fazer outra coisa diferente? Não tinha, foi difícil decidir. Foi difícil me desapegar do agronegócio internacional, da bagagem de conhecimento que eu tinha, de como eu ia dar sequência na minha vida profissional, na minha reputação, na minha história que eu tinha, tudo. Mas daí eu fui vendo a força que tinha essa minha história, porque daí, durante essa minha fase de recuperação, veio a pandemia, né? Verdade. Veio a pandemia e todo o impacto que a pandemia causou no mundo corporativo, nas pessoas, e como os ambientes corporativos precisavam disso, desse apoio sobre saúde mental, sobre prevenção de burnout, e como tem um impacto, essa conexão, você contar a sua história, né? Contar a sua história e como você pode contribuir colocando o seu lado da história, da sua autorresponsabilidade, porque a mídia coloca o lado importantíssimo dos ambientes tóxicos, das lideranças tóxicas, e eu tenho os dois lados. Como eu era a minha líder tóxica para mim mesmo, mas como eu era a profissional
com um comportamento muito ruim para mim mesmo. E nós temos essas duas coisas nas empresas. Sim. Nós temos uma liderança que precisa rever a sua cultura, ambientes, principalmente hoje em dia com home office, as lideranças precisam rever a forma de liderar com profissionais trabalhando em casa, tem que rever a forma de gerenciar esses colaboradores, mas nós também temos pessoas que precisam olhar como elas gerenciam as suas vidas, que profissionais elas são. Será que elas não são parecidas comigo? Que tinham um banheiro, eu tinha um escritório lindo, com banheiro dentro da própria sala, mas ficava ali apertada para fazer xixi, mas não ia. Quando eu estava com dor de coluna, eu ficava em pé, empilhava um monte de dicionário, punha o laptop, comprei uma cinta térmica e ainda brincava com os meus colegas de trabalho. Agora é meu momento dondoca, vou afinar a cintura, punha a cinta térmica com dor de coluna e trabalhando em pé porque não aguentava ficar sentada. Caramba! Exato. A garrafinha terminava o dia cheia de água e esquecia de tomar água. Não parava Quantas pra pessoas nada. não são assim? Que vão Muitas, negligenciando, empurrando com a barriga o seu autocuidado. Estas pessoas, elas estão mais vulneráveis ao burnout, porque elas estão negligenciando o seu autocuidado funcional. Então, você contar a sua... Quando eu conto a minha história numa palestra, tá cheio de gente balançando a cabeça, tipo, Jesus, eu sou assim. Tô me reconhecendo, né? Sim, com certeza. E tem um poder grande quando você conta essa história com leveza, mostrando. Eu ponho lá uma foto de uma mulher pulando num penhasco, falo, essa sou eu. Não sou eu, mas sou eu, né? A foto não é minha, mas sou eu. Todo dia pulando no abismo do burnout. Né? Então é importante você contar a sua história, como você tem uma história super poderosa. No auge da crise, nesse momento de crise da empresa, eu tive um cálculo renal. E daí eu estava fazendo uma sessão de fisioterapia, porque estava mal da coluna, e o meu fisio me botou no Uber e fomos para o pronto-socorro. Eu fui direto para o centro cirúrgico, porque o cálculo estava descendo e eles colocam um catéter que chama duplo J. Ele tem 2 jotinhas em cada ponta, ele engancha ali no rim e na bexiga, o jotinha para ele não se deslocar. Isso era no dia que eu tinha que embarcar para Berlim, na mais importante feira do nosso setor. Nossa! E aí, né, fui sedada, fez lá o procedimento. A hora que eu voltei da anestesia, eu olhei para o médico que nunca tinha me visto na vida e falei assim, doutor, dá para ir para Berlim com esse duplo J? Ele não sabia nem como que é para ir para Berlim. Ele falou, se a senhora aguenta, o que você acha que eu fiz? Você foi? Eu fui para Berlim com aquele negócio. Menina... Depois de uma cirurgia. Aquele negocinho é fininho. Mas é fininho para você ficar em repouso em casa. Sim. Eu fiz a minha mala. A hora que eu peguei o Uber, já parecia uma caneta Bic dentro de mim. Eu já, no caminho para o aeroporto, eu já estava pensando, ai, será que eu devo ir? Né? O negócio já estava incomodando. Fiz o check-in, já pensei, ai, será que eu devo ir? Na sala VIP, eu já estava assim, ardendo. Ai, meu Deus, será que eu devo ir? Eu fazia essa viagem há uns 25 anos, foi a pior viagem da vida. Nossa. Não é um voo direto. Quando chegou em Amsterdã, eu já liguei para o meu médico e falei, eu não estou aguentando de dor. O que eu tomo, né? Eu tomo, Tipo, você queria tomar, você não queria voltar, queria tomar alguma coisa. Daí eu já fiquei pensando, meu Deus, se eu estiver aqui num pronto-socorro na Alemanha, a primeira coisa, eu sei falar inglês fluente para vender fruta, para falar, eu tô com dor, com duplo J. Como que eu vou me explicar? Eu já estou ouvindo o médico alemão falar o que é que a senhora está fazendo aqui. Né? Devia estar em casa. A feira gigante, eu tinha um monte de reuniões, aquela coisa, fazer o que tem que ser feito. E não se cuidar, gente. Hoje eu olho e falo, que louca. Como assim que eu fui, né? É esse comportamento que te empurra, te joga lá no precipício do burnout. Gente. Não tem cabimento fazer isso. Os workaholics são pessoas que provavelmente vão ter um burnout ou não necessariamente? Às vezes a pessoa pode ser um workaholic, mas ela também se cuida. É que normalmente o workaholic não faz nada, né? O workaholic, além do trabalho. Justifica como eu justificava. Não, mas tem que ser assim. Nem não. vida social tem, né? A pessoa só quer realmente saber de trabalho. Exatamente. Então, às vezes a pessoa romantiza, né? Ai, sou workaholic. Ai, tem que trabalhar das 6 da manhã às 11 da noite. Eu venho de uma geração
que glamoriza o trabalhar demais, o discurso, ai, não, tô super ocupada, não, trabalhando muito. Eu venho de uma geração, primeiro que não existia academia na minha juventude. Uhum. Então, imagina, seria pecaminoso largar um bebê em casa com alguém para você cuidar do corpo. A maternidade Verdade. era sacrifício. Então, a gente não teve na nossa cultura isso de não cuidar do corpo para ter um bom desempenho, para se preservar, para trabalhar bem. Não tinha isso como cultura. E aí foi a vida inteira cultuando o trabalhar muito, o trabalhar demais. Então, esse termo do workaholic, que é um termo mais antigo, ele tem dentro de si não valorizar você parar para cuidar da saúde, interromper para descansar quando está cansado, não contempla isso. Entendi. E voltando então à sua decisão, né? E aí foi durante essa busca, enquanto você estava melhorando e pensando o que você ia fazer, você começou a estudar sobre burnout, depois que você soube que você tinha, e começou a pensar em compartilhar a sua história, foi isso? Então, todas as certificações internacionais que foram demandadas para o meu negócio, no fim das contas, elas contemplavam os pilares do ESG. E daí eu falei, mas eu queria trabalhar com pessoas. Então, eu foquei no S do ESG e foquei na saúde mental. Falei, Legal. É aquilo que aconteceu comigo e é aquilo que é uma demanda forte de hoje. Como eu venho do mundo corporativo, tudo, eu falei, eu vou trabalhar nesse pilar focado na saúde mental, com uma forte fala do que aconteceu comigo e daquilo que eu posso contribuir, de todo o estudo que eu fiz, de tudo que eu me aprofundei. E estudei bastante os protocolos, os fatores geradores, os protocolos de recuperação, de estilo de vida saudável, e comecei a palestrar e oferecer essa contribuição para as empresas e fui me aprofundando. E daí veio também como eu consegui, mas eu continuava a Denise Braga, com o pensamento da Denise Braga, né? Aquele conflito de estar em casa me recuperando, de não estar produzindo, aquilo me conflituava. E aí eu tenho uma filha que é um grande nome da hipnoterapia, numa área de compulsão alimentar, e ela falou, mãe, eu acho que para você modificar esse teu comportamento, talvez fosse bom, porque daí quando a gente tem um episódio de quase morte, a gente faz uma busca interior, não por inconformismo, eu não sou uma pessoa inconformada. Quando eu recebi o diagnóstico do meu médico, era dia de rodízio, eu fui de Uber para lá, eu fui sozinha. E na hora que ele me deu o diagnóstico, pensei, nossa, será que eu vou morrer cedo, né? Vou ter tantas infecções, vou ficar tão vulnerável, não vou conseguir sobreviver. Mas eu saí de lá e já no Uber eu pensei, ele me deu uma série de protocolos de autocuidado que eu tinha que ter, não comer carne crua, salada só que eu higienizasse. Nada muito freaking, mas uns cuidados que eu tinha que ter. A mais, eu estava né? com a saúde muito fragilizada naquele momento. E já no Uber eu pensei, quer saber, eu acho que é capaz que eu viva mais sendo imunodeficiente do que não sendo. Porque eu vou ter que deixar de lado esse comportamento negligente. Então, eu tenho uma filosofia de vida. A vida é muito menos o que nos acontece e muito mais o que a gente faz com o que nos acontece. Eu tenho vários episódios difíceis que aconteceram na minha vida e eu consegui sempre ver por essa lente. A vida não é o que nos acontece, é o que a gente faz com o que nos acontece. E de imediato eu deixei de olhar a imunodeficiência como uma deficiência e muito mais como uma possibilidade de falar, eu vou pegar esse negócio e agora eu vou fazer o que eu não fiz a vida inteira, eu vou me cuidar. Mas eu fui em busca de autoconhecimento. Fiz Theta Healing, barra de Axis, fui em busca disso. Mas nada me promovia a transformação, sabe? Quando eu via, eu estava lá negligenciando não conseguia implementar hábitos. E fui estudar neurociência. E a neurociência mostra como é difícil você mudar hábito e implementar novos hábitos. Sim. E daí eu me mudei de São Paulo para Atibaia, porque ali eu reduzi meu ritmo. Estava num ambiente melhor. E ambiente é tudo para você mudar hábito. Você não vai parar de fumar morando numa república, né? Saindo de balada. Não vai. Então, mudei de ambiente. Mas daí a Isabela, minha filha, sugeriu de eu fazer hipnoterapia.
E eu fiz vários processos, não foi um só. Uhum. Cada um para uma razão. Um para eu entender o que significaria a imunodeficiência na minha vida, que significado ela poderia ter. Outro para uma questão de trauma. E daí, na terceira, eu fiz para entender esse comportamento que eu ainda mantinha de negligenciar o autocuidado. Começar a ir parar, não ir adiante. Falei, caramba, eu quero, mas não consigo. Uhum. E aí foi super interessante, porque eu cresci num lar com violência doméstica. Só que eu sempre fui uma pessoa valente de enfrentamento nas coisas da vida. E eu já era assim como criança. Você teve que se Eu tornar assim enfrentava o meu criança pai já. Uhum. já desde criança. E aí, nessa regressão que a gente faz no processo de hipnoterapia, eu entendi que aquela criança entendeu que a vida era para ser levada, como eu digo, faca na caveira. Uhum. E eu levei para a vida esse comportamento faca na caveira. Então, para mim, estudar, aluna, nota 10, faca na caveira. Casei, a casa tinha que ser impecável. Eu trabalhava, fazia faculdade, chegava em casa às 11 horas da noite e eu achava que tinha que limpar a casa, gente. Imagina, marido e mulher, a casa fechada o dia inteiro, mas tinha que limpar a casa. Tudo faca na caveira. E daí, trabalhando no comércio exterior, faca na caveira. Não para tomar água, não vai fazer xixi. Faca na caveira. E na hipnoterapia, eu consegui ressignificar essa forma de conduzir as coisas. Olha. Não precisa ser faca na caveira. Então, a hipnoterapia tem esse protocolo de você ressignifica aquela emoção e modifica, reprograma o comportamento. Senão, você não consegue mudar o comportamento, né? Sim. Então, eu consegui reprogramar esse comportamento. Então, hoje eu estou ali trabalhando, continuo com alta performance. Cansei, eu paro. Não vou, porque antes eu ia, excedia os limites. Uhum. Por isso colapsei, né? Sim. Então, hoje eu consigo enxergar os meus limites e trabalhar até o limite. Foi a hipnoterapia que conseguiu transformar, a essa altura da vida, depois dos 50 anos, modificar comportamento. Lógico, mudei de ambiente, favoreci as minhas mudanças. Você tem que favorecer as suas mudanças. Mas foi o processo... toque final também que faltava para você conseguir, de fato, entrar nos eixos, vamos dizer assim. Você tem que se ajudar, né? Não adiantaria eu estar numa empresa de alta performance e tudo pressionando. Mas foi o que fechou o processo para eu conseguir mudar. Que legal. E aí, como você gostou muito, você decidiu, então, também que isso seria uma ferramenta para você ajudar as pessoas. Ferramenta que é uma ferramenta assertiva, eficaz, para entrar nesse processo todo de saúde mental. Que legal. Então, explica pra gente como é que funciona esse tratamento da hipnoterapia. Você falou ali mais ou menos, né? Mas por que ele acaba sendo um tratamento até meio rápido, né? Perto de outras coisas? Porque como que é esse processo? Como ele atua ali no... A gente tem, vou falar de forma simplificada, a gente tem no cérebro uma área que é mais racional, que é essa que nós estamos usando aqui para conversar, e uma área do cérebro... Aguinha. Sem negligenciar a água. Aproveita, gente. Bebeu sua água hoje, né? Bebe um golinho de água. Então, a gente tem uma área do cérebro mais racional, que é essa que a gente está usando aqui para conversar, e uma área do cérebro que é da nossa mente mais subconsciente, que é o sistema límbico. E por mais que a gente não queira acreditar, 85% das nossas decisões diárias é tomada pela área da nossa mente subconsciente, desse sistema límbico. 85% do que a gente faz e decide todo dia é tomada pela área do sistema límbico, que é onde estão as nossas memórias, as nossas emoções e os nossos traumas. Inconsciente. Subconsciente. Subconsciente. Inconsciente. E é nessa área que a hipnoterapia atua. Entendi. Então, como ela atua nessa área, é possível acessar os nossos traumas, as nossas emoções. Então, do 0 aos 7 anos, a criança
tem vivências, emoções, que às vezes para uma mente infantil pode significar um trauma. Às vezes a criança está ali no berço, chora, espera a mãe, porque mães também vão ao banheiro e demoram para ir buscar o bebê no berço. E para a criança pode significar ali uma sensação de abandono, por exemplo. E ao longo da infância, dos 7 aos 10 anos, a criança vai consolidando comportamentos e programações baseadas naquela emoção. Então, um amiguinho ali vai, na hora do futebol, vai escolher os amiguinhos, não escolhe ele, puxa, né? Não me escolheu, se sente rejeitado. Daí o professor vai chamar na lousa para desenhar, não escolheu ele, é porque ninguém gosta de mim. Daí tá grande, tá lá no escritório, cumprimenta o amigo não viu. Vai consolidando comportamentos baseados naquela emoção. Entendi. Então, na hipnoterapia, a gente faz a regressão para aquele momento e ressignifica aquilo, mostrando que não é nada daquilo e reprograma aquele comportamento. Isso modifica a percepção dele de mundo e dele mesmo, que ele não é rejeitado. E ele passa a se... Porque daí, com esse comportamento, com essa sensação de ser rejeitado, ele fica reativo contra as pessoas, né? Se recolhe, se torna uma pessoa, às vezes, ou arredia, agressiva, ou tímida, introvertida. Sim. Isso modifica o comportamento. Por isso que é tão assertivo, porque você vai ali na causa raiz daquela emoção que gera um comportamento da pessoa. E você modifica aquele comportamento. Isso transforma muito a pessoa. Que legal. A sessão, como que é a sessão, assim, mais ou menos? Você vai fazendo perguntas para a pessoa para tentar... Você faz uma análise de caso, uma entrevista que dura 2 horas, onde você vai colher todas as informações da infância, do relacionamento dela com pais, com irmãos, como ela era, como ela é, como ela se sente. E daí, se ela contratar o tratamento, no tratamento a gente vai fazer a regressão baseado em tudo isso que ela falou e vai ressignificando todos os momentos dessas emoções negativas dele e reforçando sentimentos positivos. Que legal. E tem uma média de quantas sessões uma pessoa precisa, por exemplo, no caso de tratamento de burnout? Depende do que a gente avaliou nessa análise de caso. E daí no burnout, mas como que o burnout, eu tenho ali um chefe tóxico, um ambiente muito ruim, como que você ressignifica isso? É uma dúvida que as pessoas têm. Como você ressignifica isso se é o meu chefe que é tóxico? Mas é só o chefe? Quais os seus recursos internos para lidar com isso? Ou toda a equipe tem burnout porque tem um chefe tóxico? Verdade. Não. Verdade. Algumas pessoas têm, outras não têm. Por quê? São recursos individuais que você usa para lidar com aquele ambiente. Entendi. Então, quando você resolver algumas questões que te fortalecerão para lidar com aquilo, vai mudar, né? Porque você às vezes lida com uma pessoa insuportável, uma pessoa tem força para lidar com aquilo, a outra se sente super intimidada. Verdade. É para essa pessoa que você vai mudar recursos internos dela ter o enfrentamento daquilo. Se posicionar diante daquela situação, né? E outra coisa, e os comportamentos de autocuidado, de alto valor, são essas coisas que você consegue mudar para tirar a vulnerabilidade da pessoa do burnout. Vamos falar então de outros tratamentos também. Como que são os tratamentos do burnout, né? Tem a hipnoterapia, que vai ajudar ali na raiz, talvez, da causa, mas normalmente é associado com outros tratamentos ou só a hipnoterapia pode resolver? Olha, não existe bala de prata, né? As pessoas, elas buscam muito, assim, alguma coisa. Só que ela passou um tempão fazendo um monte de coisas que levaram ela àquilo, e daí todo mundo gostaria de uma bala de prata. Não existe, você vai ouvir 1000 profissionais de saúde mental falando isso, não existe bala de prata, né? Então, assim, uma pessoa que tem burnout, ela vai precisar de um apoio terapêutico, porque a hipnoterapia não exclui um tratamento terapêutico. É super importante, né? Uma coisa não exclui a outra. Ela vai, muitas vezes, ter questões de saúde a serem resolvidas, né? Ela pode ter problemas gástricos, intestinais, neurológicos, que ela vai ter que tratar. Os sintomas, eu descrevi, eles são multifatoriais,
multidisciplinares, vamos chamar assim. Às vezes a pessoa está com refluxo, ela está com diarreia, ela está com sinusite, a imunidade caiu, ela tem várias coisas. É importante que ela também desenvolva atividades de gestão de estresse. E aí, quando a gente fala em gestão de estresse, tem aquela lista: yoga, meditação, mindfulness, atividade física, alimentação não inflamatória. O que é alimentação não inflamatória? O velho e bom PF não deve ser esquecido. Para quem fala, mas eu não tenho dinheiro para uma alimentação, uma dieta mediterrânea. O que é dieta mediterrânea? Baseada em peixes, gorduras boas, tipo abacate, azeite, verduras. Né? Pensa sempre naquilo que a sua avó diria: desembrulhe menos e descasque mais. Né? Sim. Mas eu não tenho dinheiro para azeite, o abacate é caro. Pensa no PF. O velho e bom bife, não é bife batata frita, é bife e salada. Arroz, feijão, bife, salada, uma comida de verdade, né? Então isso é uma dieta não inflamatória. Açúcar não é nada bom. Já está relacionado que açúcares e demências estão relacionados. As demências e as depressões estão ligadas a quadros inflamatórios, né? Então açúcar não é legal. Mas fala-se muito em todos esses protocolos que são super importantes em gestão de estresse, mas eu vejo muito pouca gente falando na respiração, que é o princípio de tudo. Eu fiz um workshop num sábado, lá em Atibaia, mas essa pessoa faz também em São Paulo, chama Breath Connection, só sobre respiração. Gente, é maravilhoso. Que legal. Inclusive, pela primeira vez na vida, eu tive uma experiência de transe só em exercício respiratório. Olha. Foi maravilhoso. Eu tive uma sensação de renascimento. Uau. Foi incrível. Foi muito bonito. E eu não sou aficionada dessas coisas, dessas práticas, mas eu tive isso. Foi muito bacana. E lá eu fiz a experiência de banheira de gelo. E vou confessar para você que eu tentei aplicar um golpe no professor. Falei, olha, eu sou imunodeficiente, eu fiquei resfriada essa semana. Ele falou, vai ser ótimo para você, filho. Falei para os meus colegas você falou, lá, não vou entrar. Não deu certo. Não deu certo. E eu fiquei 5 minutos dentro do negócio, só controlando com a respiração. É impressionante como a respiração, ela não traz só controle mental, ela traz controle de temperatura. Mas é a respiração nasal. Se você respirar pela boca, você elimina calor do seu corpo. Mas voltando à respiração. A respiração, ela é fundamental para o seu controle da ansiedade. E aqui eu queria presentear um pouco a sua audiência com o exercício respiratório. Opa, vamos! Fala-se muito sobre a respiração para controle da ansiedade. Então, fala-se em inspirar em 3 ou 4 e expirar no dobro. Então, você inspira em 4 e expira em 8. Mas para quem está muito ansioso, isso pode ser um gatilho de ansiedade. Então, eu vou dar uma dica que eu aprendi com um psiquiatra. Se você está ansioso, isso se chama coerência cardíaca. É você respirar com a coerência do seu coração e isso conecta você com as suas emoções e traz tranquilidade. Se você está ansioso, você inspira em 3, depois você vai evoluindo para 4 ou 5. Você inspira em 3, prende em 3 e expira em 3. Depois você evolui para 4 ou 5. Quando você prende em 3 e expira em 3, o seu cérebro vai entender que você expirou em 6. Para o cérebro vale a mesma coisa. Então, inspira em 3, prende em 3 e solta em 3. Faz isso algumas vezes, você vai ver como a sua ansiedade reduz. Faz algumas vezes por dia, você vai ver como você vai controlar a sua ansiedade. Muito bom, obrigada. Adorei. Eu gosto muito de respiração e é engraçado que muita gente que não conhece, né, técnicas de respiração, às vezes fala, mas a gente respira, né, automático, mas a respiração consciente realmente traz a gente para um lugar de tranquilidade e ajuda em várias coisas. Eu adoro. A gente respira 23 mil vezes por dia. Olha. E a maioria das pessoas respira errado, respira pela boca. A boca não tem nenhuma função respiratória, o nariz tem 30.
Olha! Então, a gente tem que essa respirar informação eu não sabia. pelo nariz. E daí, se a gente não respira direito, a gente não consegue fazer meditação. A gente não consegue fazer mindfulness. Fica difícil fazer yoga. Fica difícil fazer atividade física, que são as ferramentas de gerenciamento de estresse. Então, por que eu comecei a falar na respiração? Quais são as ferramentas de gerenciamento de estresse? Mindfulness, que é difícil. É um aprendizado a longo prazo, mindfulness. Sim. Meditação é aprendizado a longo prazo. Ah, mas eu fico pensando. É para pensar. Você apenas afasta o pensamento gentilmente. É assim, é gentilmente. Você pensou, afasta gentilmente. É a longo prazo que a gente... Não é mente vazia. Sim. O cérebro pensa, não é vazia. Mas é você conviver com esse pensamento. Mas para aprender mindfulness, que é a longo prazo, para aprender meditação, que é a longo prazo, para aprender yoga, que é a médio prazo, são gerenciadores de estresse, a gente tem que aprender a respirar. Isso mesmo. Muito bom. Fala pra gente, então, um pouquinho sobre esses profissionais que são mais suscetíveis a ter burnout, porque eu imagino que tem tanto um perfil de pessoa, de profissional, quanto algumas carreiras. Tem carreiras em que a pessoa é mais suscetível a ter burnout? Tem. Ambientes de metas inatingíveis, como carreiras de vendas, mercado financeiro. Todas as carreiras que têm metas e que colocam metas inatingíveis são de muita pressão, né? Bolsa de valores, corretoras de câmbio, vendas, são carreiras que são mais suscetíveis. Ambientes com muita pressão de algum tipo são ambientes mais suscetíveis. Profissionais como professores, principalmente de escola pública, porque o professor, a premissa é que ele tivesse o horário que ele dá aula e o horário em casa para corrigir as atividades e preparar as aulas. Mas o professor de escola pública, ele não ganha o suficiente para viver. Então, ele acaba fazendo 3 turnos. Sim. E daí, cadê o horário para ele corrigir as atividades e preparar as aulas? Então, ele não tem recursos, ele lida com crianças, às vezes em ambiente violento, ou crianças que nos pós-pandemia estão extremamente fragilizadas. Então, ele tem que acolher essas crianças ou lidar com ambientes violentos, porque professores que são ameaçados em sala de aula. Então, são profissionais que sofrem com burnout. Caminhoneiros que tem uma demanda também, querem né? fazer muitas viagens. Policiais, que trabalham sob risco. Vendedores, como eu falei, que têm exigência de metas muito altas, para atingir. Então, advogados, porque também. eles trabalham com uma exigência de gerar muitas horas para a planilha dos clientes. Então, existem grupos de profissionais anestesistas, médicos do front, na época da pandemia. Também. No geral, profissionais da saúde, você acha profissionais também da saúde, que tem uma responsabilidade, geral, de hospital, né? Enfermeiros, PS, são profissionais, né? Pronto-socorro, que trabalham com profissionais que trabalham com menos recursos do que aquilo que eles têm a entregar. Então, os de serviço público, né? Não tem equipamento suficiente ali para não consegue atender, nem dar o atendimento exatamente. que precisa, não né? Não tem luva, não tem os equipamentos para o atendimento dos seus pacientes, exatamente, Então, Entendi. esses acabam se sentindo pressionados e acabam sofrendo mais com burnout. Certo. E ainda aqui sobre as causas do burnout, porque tem o líder tóxico, né? Mas tem outras causas, né? Você até falou um pouco, assim, é que não seria o nome burnout, mas às vezes a pessoa tem uma demanda também ali de algum problema pessoal, mas a falta de cuidado consigo mesma. Que mais, assim, poderia causar o burnout? Uma demanda pessoal, no laudo feito pelo médico do trabalho, já não entra como burnout. Tá. É só se é uma demanda referente ao trabalho. Tá. Mas aquele profissional perfeccionista, competitivo,
que não aceita errar. Ele está numa autoexigência tão grande que ele tem uma tendência maior ao burnout. E aqui eu quero fazer uma ressalva, inclusive. A gente fala em colaborador, em mundo corporativo, mas a gente não pode tirar o empresário, o autônomo, o liberal, né? Porque, óbvio que a maior massa é de colaboradores, mas empresários, não achem que vocês estão fora da mira. Eu, como empresária, tive um burnout. Então, assim, o empresário, ele também é um grande candidato, porque ele dá o sangue pelo negócio dele, ele não bate cartão, ele trabalha o quanto for necessário. Ele tem enormes responsabilidades sobre os seus ombros. Tem debaixo dele, vai para o travesseiro com famílias sob sua responsabilidade, uma pressão para as coisas darem certo. Então, este também é um forte candidato, né? Sofre oscilações do seu negócio. É verdade. E o autônomo também, né? Aquela pessoa que pega um trabalho, pega outro, porque tem medo de ficar sem, Exatamente. né? Então, porque o bom empresário, seja ele o autônomo, o profissional liberal, que é um empresário, né? Ele é aquele cuja vida oscila conforme o negócio. Não é aquele cara que tem lá a sua casa rodando e não mexe no seu padrão de vida. Não, o bom empresário é aquele que a vida vai variar, a vida da família vai variar conforme o negócio, porque senão você quebra a empresa, né? Se você não mexe no seu padrão de vida e a empresa está mal, você não mexe na sua vida, você vai quebrar o seu negócio. Então, essa pressão é muito grande, né? Para tentar oscilar o mínimo possível, né? Exatamente. Bom, vamos a algumas dicas, então. Você já falou aqui pra gente umas ferramentas, né, de gerenciamento de estresse e tudo mais, mas o que você poderia falar para quem tá, de repente, se recuperando de um burnout e também reforçar alguma coisa para prevenir, para, enfim, para as pessoas tomarem cuidado, né, para que isso não aconteça com elas? Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar em burnout, à medida em que eu fui desenvolvendo os sintomas, e eu, por mais que eu tivesse um comportamento negligente, eu sempre fui muito diligente na solução das coisas. Eu acho que se eu soubesse que existia burnout, eu sempre fui em busca assertiva da solução das coisas. Se eu soubesse que existia burnout e desconfiasse, eu procurava um médico e falava, vamos tratar isso aqui já. Mas há uma característica que eu vejo. As pessoas negam que possam estar com burnout. Isso é muito típico dos profissionais que me procuram. Eu não quis acreditar que eu tivesse com burnout. Entendeu? Então, eu digo uma coisa para quem está me ouvindo. Se você desconfia que você esteja com sintomas de burnout, busque ajuda. Porque o tratamento é prolongado e a recuperação é prolongada. E quanto mais você espera, mais difícil fica. E é possível você se tratar e se recuperar. Mas é preciso que você desacelere. Então, muitas pessoas me procuram com o laudo e dizendo, eu não apresentei para a empresa, eu tirei férias. Por causa do estigma. Com medo O estigma da fraqueza, o estigma da empresa se sentir você processada, você responsabilizada, porque é uma coisa laboral. Então, se você sentir que está tendo sintomas, desacelere, porque você precisa da desaceleração. Né? Aí eu vou tratar. Tratar como? Com uma pílula. Né? Não você é fácil precisa o tratamento. dar uma recuada para desacelerar e esses sintomas começarem a ceder, porque é um estresse crônico. Reforça os sintomas pra gente, pra galera ficar atenta. São vários sintomas. São sintomas de insônia, ansiedade, irritabilidade, mas começa a ficar mais severo com sintomas cognitivos, dificuldades cognitivas mais severas, de concentração, de performar e afastamento, sensação de ineficiência, exaustão física, mental
e sensação de afastamento da afinidade pelo seu trabalho. Esses são sintomas mais característicos. Então, você precisa se distanciar um pouco do trabalho, de uma pausa para começar a se recuperar. E aí você pode precisar de apoio psicológico, de uma terapia, relaxar, descansar um pouco para isso. Mas o que você precisa na sua vida para evitar chegar a esse ponto? Trabalhar, todo mundo trabalha, estresse todo mundo tem, às vezes um líder que não seja tão simpático. Primeiro, esses recursos internos fortalecidos. Então, uma busca de autoconhecimento, seja através da hipnoterapia, que é uma transformação mais assertiva, ou da sua terapia. Mas existem protocolos de estilo de vida saudável, e aí muita gente vai falar, virar os olhos. Mas é o que é, gente. Sim. A gente se afastou de um estilo de vida saudável. E aqui eu quero fazer um corte e dizer o seguinte. Eu mudei de cidade, eu estou de volta a São Paulo, mas eu passei 2 anos morando em Atibaia. Fiz uma jornada de autoconhecimento, busquei hipnoterapia, fui em busca da causa raiz do que me fazia ter aquele comportamento negligente. Mudei de ambiente. Não tem remissão na minha imunodeficiência. Mas há 4 meses, o meu imuno falou que eu não sou mais elegível às infusões de imunoglobulina, tamanha conquista que eu tive na minha saúde. Caramba! Hoje eu não preciso mais fazer as infusões, eu continuo não produzindo anticorpos. A gente tentou dar vacina de pneumonia e eu não produzi. Mas hoje eu tenho resfriados e saro em 5 dias. Eles não viram mais infecções. Faz um tempão que eu não tomo mais antibiótico. Então, fazendo esse corte para dizer, a gente tendo um estilo de vida saudável, a gente consegue mudar uma condição mesmo sendo imunodeficiente. Então, por que pessoas imunocompetentes, que são as pessoas que produzem anticorpos, não vão conseguir mudando estilo? E não é virar zen, não é papo zen isso, gente. É você realmente se conectar com coisas que são importantes e que não é bala de prata. Bala de prata é você continuar ferrando a sua saúde e metendo Rivotril todo dia para dormir, né? E continuar estressado. Exato. Então, vamos lá. Quais são os protocolos de uma vida saudável? É fazer aquilo que os seres humanos devem fazer para viver bem e que não custa 1 centavo. Contato com a natureza. Tomar sol. Tomar sol ao acordar não é da janela. Pega a caneca de café, vai lá no térreo do seu prédio 15 minutos. A gente tem umas células retinais aqui na nossa retina que elas são aqui embaixo porque o sol vem de cima. E que, ao serem acionadas nos primeiros 60 minutos que a gente acorda, elas liberam neurotransmissores, adrenalina, cortisol, que dão aquele uhul para a gente começar o dia. Olha. E dão a energia que a gente precisa. E que também liga um timer que 14 horas depois libera a melatonina para a gente começar a ter sono. Não precisamos ir na farmácia comprar nada disso, né? Então, a gente deve tomar sol, fora uma série de outras funções dentro do nosso corpo. A gente precisa de um sono reparador, porque o sono ele consolida memórias para o nosso aprendizado, para a criatividade, inovação, tudo aquilo que os nossos chefes, as nossas empresas querem de nós, mas ela também consolida nossas emoções. Sabe aquele carro que passa e você é filho da mãe, né? Ela zera essas emoções para você começar todo dia com o copo vazio, para você não se estressar. O sono reparador é importante. Então, sono reparador, tomar sol, contato com a natureza, uma alimentação não anti-inflamatória, né? Beber água, pé na grama fim de semana, no parque, que é de graça. Sim. Relações, conexões sociais saudáveis. Não é pelo WhatsApp ou pelo direct do Instagram. Contato com os amigos. Ah, mas quarta-feira eu vou jogar bola com os meus amigos e como um churrasco com picanha. Você come picanha com gordura todo dia ou é só na quarta-feira?
tá joia, é exceção. Uhum. O importante é a gente estar com as pessoas, a gente deixou de estar com as pessoas. A gente fala pelo WhatsApp com os amigos. Verdade. Existe um estudo de Harvard sobre felicidade que durou 75 anos. Eles entrevistaram essas pessoas ao longo de 75 anos. Uma delas se tornou presidente dos Estados Unidos, outros se tornaram mecânicos, outros empresários, Olha. diferentes caminhos na vida. E para todos eles, a percepção de felicidade esteve em se relacionar com pessoas. É o mais importante estudo sobre felicidade que existe. Porque os professores que morreram foram substituídos e todos deram continuidade a esse estudo. Então, conexões sociais saudáveis. Tudo isso está de graça, ao alcance da mão, e são protocolos de gestão de saúde mental. Olha aí, gente. Não... Assim, não é difícil, mas é difícil, né? Porque no fim, difícil. mas é aquilo que você falou. Se você não arrumar, não se ajustar para dormir cedo, dormir bem, tomar um solzinho 15 minutos de manhã, né? Fazer uma atividade física, cuidar de você um pouquinho ali, 1 horinha no dia, você vai acabar parando, seu corpo vai parar para você ir, né? Então é melhor arrumar tempo antes, gente. O que eu diria? A gente tem intencionalidade para a nossa carreira, não tem? Para a gente dar aquele gás, né? Para ser workaholic. A gente tem que ter intencionalidade para essas coisas que nos dão saúde, para a gente poder performar na nossa carreira. Muito bem, adorei a frase. É isso, gente. Denise, muito obrigada. Acho que a gente falou, né, tudo aqui pro pessoal. Falamos de o que é burnout, sintomas, causas, como cuidar, tratamentos, hipnoterapia. Acho que não faltou nada, não, Cobrimos né? tudo. Então, gente, olha, tenho certeza que vocês conseguiram aí entender um pouco mais sobre isso, que infelizmente é tão presente hoje, né? Acho que a gente tem que divulgar mais essas informações que, como você falou, são muitos sintomas que às vezes parecem só uma coisa pontual. Então, a gente tem que ficar atento, tem que procurar médico, tem que procurar especialista, né? Um psiquiatra, neurologista, para realmente não deixar acontecer algo pior, algo mais grave, porque aí depois vai ter que parar muito mais tempo, em vez de parar um pouquinho cada dia, né? Exatamente. Denise, muito obrigada por ter compartilhado a sua história com a gente e de superação. Então tá aqui um exemplo de que, se por acaso você tá passando por essa situação de burnout, tem como sair dessa, né, Denise? Tem. Precisa de perseverança, precisa se cuidar muito, né? Porque chegou num lugar grave, mas que também dá pra não chegar a isso, né? Exatamente. Então, obrigada por ter nos ajudado aqui com tantas informações sobre o assunto e também compartilhando sua história. Eu que agradeço, espero ter contribuído. Tenho certeza. Gente, então, já curte esse vídeo. Se você tá aí meio estressado, né? Se conhece alguém que tá estressado, compartilha esse vídeo com todo mundo. Mesmo se a pessoa não estiver estressada, é bom que todo mundo fique atento sobre isso. Hoje em dia as pessoas trabalham demais, acabam se cuidando de menos. Então, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, pede para as pessoas se inscreverem também, porque isso ajuda a gente a trazer mais pessoas legais aqui para compartilhar outros assuntos com vocês. E é isso, obrigada. Comenta aqui também se você se cuida, se você já passou, né, por essa situação de ter burnout, conhece alguém, comenta aqui com a gente, conversa com a gente. Se tiver alguma pergunta para Denise, você pode achar ela nas redes sociais também. Já apareceu aqui, vai aparecer de novo para você as redes sociais dela, aqui na descrição do vídeo também. Então, aproveita e curte esse vídeo, compartilha com todo mundo, tá certo? Obrigada, beijo.